Pronto. Só mais um instantinho, tá, pessoal? Estou arrumando aqui, porque senão não vejo vocês. Estão vendo minha tela aí? Sim. Consegui. Bom, 3 anos já mexendo nesse Zoom, ainda não aprendi. Né? Bom, turminha, chegamos então ao final do nosso ciclo, né? Com um tema indicado por vocês, foi um tema desafiador para se desenvolver. Eu trouxe dentro das minhas limitações, né? Acredito que sirva de uma base para a nossa reflexão, o que foi trazido aqui, tá? Eu tomo por base, principalmente, uma obra de Joana de Ângeles, que é psicografada por Divaldo Franco, que se chama Momentos de Meditação. A Dalma até colocou no primeiro momento, né, a sugestão da meditação, aí ela, em seguida, já fez uma observação que a meditação ela não é tão estudada, propriamente dita, tão estudada dentro do espiritismo, né? E, de fato, não é. Né? Existem aí algumas outras doutrinas que estudam a fundo a meditação. Mas nós veremos que a meditação faz parte de um todo maior, que é a interiorização, que aí sim a doutrina nos traz muitos recursos, muitos subsídios. De modo que a gente vai abordá-lo como um todo, né? Nós vamos falar de interiorização, nós vamos falar de meditação, nós não vamos cair aqui em técnicas de meditação, porque isso não é muito a nossa praia, tá? Mas penso que ficou um resultado bacana, vai servir para a gente refletir um pouquinho a respeito. Fiquem à vontade para participarem e também para trazerem, eu não sei se alguém estudou um pouquinho do tema, para trazerem aquilo que estudou, tá? Para enriquecer tudo isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Então, esse livro, logo na abertura, ele traz essa pequena frase, e a partir dela a gente já faz alguns desdobramentos para melhor compreensão. Ele nos situa bem a importância da meditação, da interiorização, né, no nossa vida moderna. Então, nós temos, segundo Joana de Ângeles, o seguinte: a vida moderna, rica de divertimentos e pobre de espiritualidade, arrasta o homem para o exterior, para os jogos dos sentidos, em detrimento da harmonia que lhe deve constituir a base para as realizações permanentes, tá? Então, ela coloca aqui de uma forma muito clara que
hoje em dia, a gente muitas vezes acaba priorizando aquilo que nos cerca, aquilo que atende os nossos sentidos, aquilo que diz respeito à matéria, deixando um pouco de lado aquilo que verdadeiramente importa, que é aquilo que é transcendente à matéria, tá certo? Então, isso, como nós veremos, é um entendimento, primeiro, que se faz muito importante para que a gente possa depois entender como mudar um pouco isso, ok? Então, primeira concepção que ela nos traz é essa. Muitas vezes a gente se volta apenas para o exterior, quando nós deveríamos nos voltar para o nosso interior, que é onde se tem as chaves da nossa verdadeira felicidade, da nossa evolução. E nós esquecemos muitas vezes disso, né? Somos riquíssimos em soluções íntimas e não procuramos dentro de nós. Às vezes saímos procurando em algum artigo, em alguma pessoa, em algum filme, em alguma coisa, uma palestra, quando a resposta está dentro de nós. Então, é menos exterior e mais interior, tá certo? E aí nós temos, há uma vaga imensa de descrença do homem pelo homem e uma terrível indiferença pelo amanhã, arrojando os indivíduos na corrente do desespero. São 3 linhas que nos dizem muito, né? Nos explicam um pouquinho por que nós acabamos buscando apenas pelo exterior, por esse mundo dos sentidos. Nós fazemos isso porque muitas vezes nós não valorizamos adequadamente o dia seguinte, nós não valorizamos o amanhã. Nós pensamos tão somente no hoje, naquilo que nos atende hoje. Quando não, quando deveríamos pensar as nossas existências de uma forma transcendente à vida de agora, né? Quando nós nos voltamos apenas para a vida de agora, deixando para um segundo plano a vida do amanhã, nós acabamos nos bombardeando com as dificuldades de agora também, né? Nós acabamos deixando que as nossas dores, as nossas aflições desta vida que estou vivenciando me machuquem muito mais, porque o meu foco é essa vida, né? Eu não penso no dia seguinte, eu não penso no amanhã, não penso naquilo que está por vir e que é aquilo que realmente me traz um consolo, me traz uma compreensão, me traz um alívio. Então, é importante nós termos essa concepção de olhar um pouco para amanhã. Nós, espíritas, temos o privilégio de termos, além da crença pelo dia de amanhã, também todo esse conteúdo acerca desse dia de amanhã, né? Então, nós estamos realmente convencidos, conforme a nossa própria racionalidade, acerca da sua existência. Não é porque alguém nos diz, é porque nós nos desenvolvemos racionalmente nesse sentido. Então, o que nós precisamos tão somente é parar e lembrar um pouco desse dia da manhã. É só fazermos isso, parar e olhar para amanhã, né? Menos exterior, mais íntimo. Tá bom? E aí, continuando, né? Contudo, dispõe o homem das leis divinas, angariadas pelos estudos, mas, sobretudo, pela sua conscientização acerca de si mesmo, né? Então, mais uma vez, nós estamos falando da importância da interiorização. Ali, nós encontramos as leis divinas, que estão aí também para serem objeto de estudo nas obras
que nós temos ao nosso dispor. Mas elas estão, sobretudo, dentro de nós. Dentro de nós. Né? Então, esse deve ser o nosso objetivo. Menos exterior, mais interior, para que possamos olhar para essas leis divinas e notar o que elas têm a nos dizer. Então, isso tudo é muito importante de antemão para que a gente possa entender o que está por vir. Tá bom? Ficou claro, mais ou menos, essa parte aí até agora? E aí vem uma parte do... alguém aqui já leu Joana de Ângeles? É riquíssimo. Joana de Ângeles é muito rico. É até difícil ler, porque ela, né, tem um vocabulário muitas vezes difícil. Mas ela tem muito conteúdo, tudo aquilo que ela traz. Então, são obras que podem ser lidas, mas podem também ser estudadas com muito vagar, com muita atenção, porque cada palavrinha tem seu significado. Essa aqui que eu vou abrir para vocês agora é belíssima, né? E nos fala das leis divinas, nos fala da importância de olharmos para dentro de nós, buscando isso dentro de nossas consciências. Olha que legal, olha que bonito, né? Nos fala das estrelas luminíferas, que, né, são as leis divinas, né? Então, as leis divinas, vamos ler dessa forma, como estrelas luminíferas, em meio à noite, diminui a trágica sombra numa demonstração de que o amor é imbatível e o bem jamais será asfixiado nas malhas espessas do mal. Essas estrelas constituem portos de abrigo e, ao mesmo tempo, tornam-se bússolas que apontam rumo, chamando grande número de indivíduos a uma mudança imediata de comportamento mental e moral. Convidam a razão, a reflexão e demonstram a excelência da paz e os bens que esta propicia a quem se lhe deixa penetrar. Já não há outra alternativa. A paz ou o desespero. Por intuição, é lógico, o homem sente que está destinado à grandeza, para a qual avança. Os impedimentos atuais são desafios que lhe cumpre vencer e o logrará com algum esforço e dedicação. Tá? Bonito, não é? Então, é isso que ela está nos trazendo. Devemos ter a devida atenção para olharmos dentro de nós, para vermos o que Deus está nos dizendo através das suas leis. Ali é a nossa luz, ali é o nosso norte, ali está a solução para as nossas dificuldades, para as nossas aflições. Contudo, muitas vezes nos esquecemos disso, né? Então, a importância de pararmos e olharmos para dentro de nós mesmos, fazermos essa reflexão íntima, essa meditação, essa interiorização, né? Porque, diz ela, nós estamos destinados, como que ela coloca, destinados à grandeza para a qual avançamos, ou seja, nós estamos destinados à perfeição. Se nós pararmos e olharmos para dentro de nós um pouco, termos essa atenção, nós encontraremos soluções que nos levem a essa perfeição, porque é o que nós desejamos, nós fomos criados para isso. Deus nos criou de maneira a podermos chegar a essa perfeição. E dia após dia nós estamos cada vez mais perto dela. Olhando para dentro de nós, nós só encontraremos luzes que nos farão caminhar em sua direção. Tá ok? Então ela chama de estrelas, ela chama de bússolas. É isso
isso é a lei divina que nós carregamos dentro de nós. Tá ok? Ficou claro essa parte aí? E aí, nós temos uma frase que na verdade, aqui não é Joana de Ângeles, tá? É outro, na verdade, é uma composição, não devia nem estar entre aspas. Mas que nos vai trazer toda a base para aquilo que a gente vai ver na noite de hoje. Tá? Cada frasezinha dessa tem o seu significado e nós vamos destrinchá-lo, procurá-lo entender em toda a sua magnitude. Tá? Então, é o seguinte, vamos ler lá. A realização evolutiva do ser pede antes pela sua interiorização. O que se faz, firmando os pensamentos e disciplinando a vontade, especialmente quando tornamos a meditação uma aliada. Através desta meditação, né, nos beneficiamos da harmonia, pois a emoção se acalma e o discernimento se aclara, dentro de um exercício constante de interesse e vigilância. Um processo no qual nada é fácil, em que tudo é pacientemente conquistado e que não prejudica, mas sim corrobora as demais buscas do ser. Tá? Como eu disse, cada chamadinha dessa é um objeto de estudo na noite de hoje. E é isso que nós vamos estar analisando à luz desta obra da Joana de Ângeles, que eu convido a todos a lerem. Tem ela na internet, em PDF, ela é curtinha, né? E é muito agradável de se ler, de se estudar. Então, vamos lá. Repito, tá? Essa frase aqui, desculpa, não deveria estar entre aspas, não, porque é uma composição. Eu vou colocar, ela tem evidência aqui em cima, para a gente ir situando aquilo que nós estamos vendo dela. Então, a primeira parte que nós vamos ver é essa. A realização evolutiva do ser pede antes pela sua interiorização. Né? O que significa isso, nas palavras da Joana? Significa que o homem que busca a realização pessoal, inevitavelmente é impelido à interiorização. Aquele que se dispõe verdadeiramente a dar condições ao seu ganho evolutivo, inevitavelmente terá que passar pela sua interiorização. Uma coisa anda junto com a outra. É inevitável. Tá? Eu não consigo evoluir a contento sem eu me propor a interiorização. Eu preciso dela. Ela é relevante. E como se faz? O que se faz firmando pensamentos e disciplinando a vontade. O que significa isso? Como que eu faço essa interiorização firmando pensamentos e disciplinando vontade? Olha só, seu pensamento deve manter firmeza no ideal que o fascina, e a fé de que logrará o êxito impulsiona-o não intimidar-se diante dos impedimentos que o assaltam na execução do programa ao qual se propõe. Tá certo? Isso é firmar pensamento e disciplinar a vontade. Não nos deixar abater. Né? Quando nos propomos realmente a fazer essa interiorização em busca de soluções, de alívios em nossas vidas, nós devemos ter para nós essa firmeza no ideal que estamos buscando. Não podemos, logo na primeira dificuldade, deixar para lá.
Porque senão não é uma interiorização eficaz, não é uma interiorização produtiva, ok? Eu preciso fazer isso com disciplina, com coragem, sem medo. Isso é muito importante, tá? Então, isso que é uma interiorização significativa. E que mais? Especialmente quando tornamos a meditação um aliado. Olha só, a doutrina espírita falando aqui de meditação, né? O que ela quer dizer com isso? Nesse processo de interiorização, eu posso me valer da meditação. Nós vamos ver mais adiante o que ela contempla, né? E me valer de que forma? Olha só, a meditação torna-se-lhe o meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nos quais se agrilou, tá? Quando nos propomos realmente essa interiorização, que pode se dar de várias as formas, não uma mera reflexão, uma prece, uma vibração, né? Pode se dar também através de uma meditação, né? E quando eu me proponho a isso, eu fatalmente terei êxito em vencer essas más tendências que eu carrego dentro de mim, como também as minhas dificuldades. Eu terei um momento de clareza, de lucidez, de calmaria, para olhar dentro de mim aquele manualzinho que eu carrego, que traz as explicações para todas as adversidades. É parar e olhar com calma, sem pressa. Isso faz toda a diferença. Isso é uma meditação. Isso é muito importante. Nós criarmos o hábito de se fazer. É um hábito, tá? A gente precisa treinar para que a gente consiga. Também vamos falar disso, né? Mas a gente precisa procurar fazer mais. Além de parar aquele momento, muitas vezes para fazer uma prece, parar para um momento para olharmos para dentro de nós mesmos, refletirmos, buscarmos orientações, procurarmos direções dentro de nós mesmos. Tá? É isso que ela diz aí. Edu? Oi? Oi, Del. Eu posso completar aqui de Emmanuel, ditado por Francisco Xavier. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Revista Reformador, de 1951, por Emmanuel. Muito bom. Muito bom. A bem da verdade, completa aí o que você está explicando para nós, né? O que seria esse estado meditativo mesmo, né? Que vai nos trazer a harmonia, vai nos trazer a interiorização, né? Muito bom. E não só, né, isso que nós estamos vivendo hoje, né? Esse texto que você leu complementa também a aula anterior, que nós vimos sobre a prece, o mecanismo da prece, o alcance da prece, a aventura da prece, né? Então, é muito pertinente, viu, Delma? Obrigado. Auxilia, encaixa bem nisso tudo, né? Tá? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não? Bom, vamos lá. Então, chegamos
nessa parte, especialmente quando tornamos a meditação aliada. Bom, através desta meditação, nos beneficiamos da harmonia, pois a emoção se acalma e o discernimento se aclara. Interessante isso, né? Então, olha só. Quando meditamos, ganhamos uma harmonia tal que as emoções se acalmam e o discernimento se aclara. Um campo propício para novas ideias, não é? Não temos mais aquele turbilhão de emoções que muitas vezes carregamos dentro de nós que são próprios da situação que nós estamos vivenciando, de modo a nos atrapalhar, porque, de um certo modo, quando nós nos interiorizamos, isso fica lá fora, né? Esses turbilhões. E eu consigo me isolar um pouco deles. Né? Ao mesmo tempo que eu deixo isso um pouco lá fora, eu ganho em discernimento, em clareza. Então, fica um campo riquíssimo para eu tirar proveito, para que eu ganhe novos pontos de vista, para que eu adquira ali novas direções, né? Mas melhor do que eu, vamos ver o que a Joana fala. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com esta atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Olha o quanto a gente ganha quando a gente se propõe a isso. Né? Todos nós, alguns com mais facilidades, outros com menos facilidades, já se depararam com esse estado interior. Sabe muito bem o que nós estamos falando aqui. Né? Mas muitas vezes nós não damos a devida atenção, de maneira que eles ficam raros em nossas vidas. Mas nós sabemos o que é isso. Nós já tivemos esses momentos onde nós conseguimos consultar essa nossa consciência em busca de novos caminhos e encontrarmos. Aonde serenamos as nossas tensões e ganhamos novos horizontes, né? Não sabemos, né? Não vem à nossa lembrança esses momentos. Como eu falei, alguns mais do que outros, né? Isso é de cada um, uma conquista de cada um. É importante nós termos conosco que seria muito bom nós intensificarmos, porque nós só temos a ganhar. Né? E aquela coisa que nós já falamos em algum momento lá atrás, quando nós paramos e consultamos o nosso íntimo, nós não erramos nunca. Nós não erramos nunca. Até quando a solução não seja perfeita. Por quê? Porque fazendo isso, nós estamos tomando a decisão que me é possível, pela minha sabedoria de até então, naquele momento. Né? De forma que, se lá adiante eu olhar para trás, eu vou me ver tomando aquela decisão, por mais que ela tenha se mostrado equivocada, eu não vou me arrepender, eu não vou me angustiar, eu não vou me penalizar por ela. Porque eu vou ver que eu dei tudo de mim naquele momento, que eu dei o meu melhor, que eu parei, que eu pensei, que eu refleti, que eu me consultei e fiz aquilo que eu achava certo. Mesmo quando é errado, não tem, não tem por que eu me culpar, porque foi minha melhor decisão daquele momento. Né? Aquela decisão que me era possível para aquele momento.
que mais? E aí a gente chega nesse trechinho, né? Dentro de um exercício constante, ver se eu consigo colocar um negocinho. Constante de interesse e vigilância. Você vê meu pontinho? Vocês veem meu pontinho aí colorido na tela ou não? Vê? Ah, que bonitinho. Ó. Nunca usei isso aqui. Então, ó, dentro de um exercício constante de interesse e vigilância. Tá? O que significa dizer? Né? E aqui nós temos bastante coisa. Esse exercício constante de interesse e vigilância passa meditando diariamente num pensamento do Cristo, fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Então, isso é um primeiro chamamento da Joana. É importante, quando me proponho a meditar, fazê-lo dessa forma, né? Procurando em Jesus, né? No seu evangelho, que nada mais reflete do que as leis divinas, o nosso amparo, e a partir daí procurar agir efetivamente diante daquilo que eu refleti. Né? Então, olha como eu tenho que estar atento. Não basta eu, né, me parar e meditar por isso. Não, eu tenho que ter isso como algo que é realmente do meu interesse e eu preciso vigiar para que ele se execute. Né? Porque senão eu olho para dentro de mim, até encontro as soluções, mas eu não procuro vivenciá-lo em minha vida, acaba deixando de se ter o proveito que poderia. Aumenta, pouco a pouco, o tempo que lhe dediques, treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado. Achei legal essa expressão, corcel mental, né? Tem dentro de nós esse corcel, não tem? Selvagem. As nossas mentes, elas não param, elas não nos dão uma trégua. A gente não consegue parar por um instante, que logo eu já estou pensando em outra coisa, não é assim? Ela chama atenção para isso. A gente precisa treinar isso, precisa educar isso, domar esse corcel mental. Né? Porque a partir daí a gente consegue tirar todo o proveito do processo. Né? E mais, aquietando o corpo desacostumado. Né? Serenar os nossos corpos também. Muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente não para. Né? Vai fazer uma pressa, a hora que vê, a gente está balançando a perna, a gente está se mexendo, a gente não consegue parar. Então, é aquietar as nossas mentes e os nossos corpos por um instante, para que a gente consiga ter essa introspecção da melhor forma possível. Né? Bacana isso, né? O que mais que a gente tem que vir a exercitar? Sensações e continuados comichões que surgem, atende-os com calma, a mente ligada à ideia central até conseguir superá-los. A meditação deve ser atenta, mas não tensa, rígida. Então, tomar cuidado. Qual que é a minha proposta? O que é o objetivo com aquela minha interiorização naquele momento? Então, vou focar nela. Né? Até que eu consiga tirar algum proveito daquilo lá. Né? Mas isso não pode virar uma coisa que torne tudo muito tenso,
tudo muito, né, rígido como está aí. Não, tem que ser algo leve. Então, a gente tem que ter atenção em fazer tudo isso aí de uma forma leve, não de uma forma penosa. Uma forma suave, gostosa, prazerosa. Né? É fácil? Tem mais, ó. O que mais que a gente tem que exercitar? Concentra-te assentado comodamente, não porém o suficiente para amolentar-te e conduzir-te ao sono. Isso é outra coisa também, né? Pego, deito na minha cama, me cubro, depois de um dia cansativo, 11 horas da noite, já passei 1 hora do meu sono. Ah, espera aí que eu vou fazer uma meditaçãozinha. Não, você não vai fazer, você vai dormir. Assim como as preces são difíceis às vezes, não é? A gente pega, deita, às vezes na metade do Pai Nosso a gente dorme. A gente está muito cansado. A gente não pode ficar tão bem acomodado assim, porque senão o sono vem e a gente acaba perdendo o objetivo da meditação. Porque meditação é algo, gente, isso é possível, é importante a gente falar, é algo como toda concentração, né? É algo ativo, não é algo passivo. Não é esvaziar a minha mente e ficar lá meio que esperando que as coisas aconteçam. Não. Tem que ter atividade, tem que ter atenção. Eu tenho que estar no domínio daquilo lá, vigilante com o que está acontecendo. Porque senão eu apago mesmo. Eu disperso, eu durmo. Quando vocês forem estudar mediunidade, vocês vão ver que a mediunidade ela se torna ainda mais possível quando nós nos encontramos num certo transe, chama-se transe mediúnico, é onde nós relaxamos um pouco o nosso estado mental, que chamam de crise do estado mental, para que, uma vez que eu solte um pouco as rédeas da minha mente, o processo de intercâmbio mediúnico se estabeleça. Né? Então, é necessário o transe mediúnico para que a mediunidade aconteça, principalmente nas reuniões mediúnicas, onde, né, tem muitas vezes manifestações mais aparentes. Né? Não que sempre a gente tem que estar em transe para estar sendo mediunizado. Não. Às vezes não, a gente está sendo intuído o tempo todo. Mas um processo mais complexo de mediunidade, ele passa por um transe. Então, é importante a gente ter em mente, né, que a gente tem que chegar nesse estágio, mas não de forma passiva, de forma ativa, sempre. Porque senão a gente perde as rédeas, a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Seja numa meditação, seja numa mediunidade. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente vira um joguete ali daquela situação. Tá? O que mais? Envida esforços para vencer os desejos inferiores e as más inclinações. Né? No momento da gente se esforçar nesse sentido. Esse, claro, é o maior dos nossos objetivos, né? Procurar identificar aquilo que está me atrapalhando em minha evolução. Então, é olhar, identificar e buscar transpor a tudo isso que nós encontramos. Não coloca mais, ó. Escolhe um lugar asseado, agradável, se possível, que te faça habitual, enriquecendo-lhe a psicosfera com a qualidade superior dos teus anelos. Enfim,
é importante, né? Por isso que quem vai, os orientais, que têm muito domínio sobre a meditação, né? Geralmente eles têm o cantinho deles lá, bem preparadinho para isso, não é? Então, eles têm ali, muitas vezes ali, um lugar confortável para eles estarem se sentando, eles têm ali, às vezes, acendem um incensozinho para dar né, uma relaxada a mais, cada um do seu jeito, né? Tornando esse ambiente o mais propício possível, né? Procura um lugar que não tenha cachorro latindo, criança gritando. Hoje em dia é difícil, né? Reserva-te uma hora calma em que estejas repousado, tá? Tem mais ainda, olha só. Invade o desconhecido, país da tua mente, a princípio reflexionando, sem censurar, nem julgar, qual observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar. Isso é fundamental, tá? Muitas vezes nos propomos a essa interiorização, mas nós logo recuamos quando nós nos deparamos com aquilo que realmente somos. Porque aquilo nos assusta. Isso é natural, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso me propor a fazer esse exercício sem ficar com medo daquilo que eu tenho pela frente, que eu encontrarei pela frente. E como que eu faço isso? Eu faço isso me conscientizando o que sou no momento, né? Tendo consciência daquilo que eu sou, ou seja, um ser que ainda é pequenino, que possui inúmeros defeitos, inúmeros vícios, que carrega consigo inúmeras imperfeições, inclusive, né, de outras vidas. Então, eu sabendo disso tudo, eu tenho mais coragem de olhar para dentro de mim. Porque se eu encontrar algo feio lá, eu vou saber que faz parte ainda, é natural. Eu não preciso falar, não, não, isso eu recuso, isso eu recuso. Isso... E você não enfrenta o problema, né? Você não enfrenta. Você tem que olhar ele de frente. Falar, nossa, isso é uma coisa que me pega ainda, gente. É assustador, mas isso é meu ainda. Eu preciso olhar para dentro disso para ver como que eu vou superar. A meditação auxilia muito nesse processo, né? E ela coloca, qual observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar. A gente não pode evitar naquele momento. Aquilo que eu sou, naquele instante, eu posso evitar naquele instante. Eu tenho que enfrentar, vê-lo, compreendê-lo e procurar consertá-lo de alguma forma. Tá certo? Sem censurar, ó, né? Sem censurar, a palavra é essa. Respira calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. Aqui já são técnicas mesmo que ela está passando. A meditação passa por uma respiração bem feita, né? Então, eu tenho que inspirar calmamente, expirar, né? Tudo com muita tranquilidade, muito vagar, de forma profunda, para que eu consiga atingir esse nível de interiorização que eu desejo. Procura a companhia de pessoas moralmente sadias e sábias que te harmonizem. Isso também é importante, né? Estar sempre perto das pessoas que a gente sente bem. Para a gente fazer esse mergulho íntimo, que já é difícil, com pessoas
que a gente não, né, não está se dando bem por algum motivo naquele momento, se torna mais difícil ainda, né? Tá? Então, é isso. Então, a gente supera essa parte dos exercícios constantes que devemos ter de, primeiro, interesse real em praticá-los e, segundo, vigilância para que a gente não se deixe desviar quando nós nos propomos fazê-los, né? Alguma coisa até aí, gente? Daí a gente vai para a última parte aí da frasezinha. Tá cansativo? Não? A última parte eu vou pôr para vocês lerem, cada um pouquinho, tá? Assim a gente quebra um pouquinho o gelo. E aí a gente chega na última parte, né? Um processo no qual nada é fácil, em que tudo é pacientemente conquistado. Isso é importante. Nós temos em mente que eu não vou sair fazendo isso em plenitude de uma hora para outra. Isso é uma conquista gradativa. Eu tenho que conquistar aos poucos, através da minha perseverança, né, da minha iniciativa, da minha proposta de continuidade. Não é fácil, né? Eu preciso insistir e preciso ter paciência para que eu vá, né, realmente aprimorando. Se eu tornar impaciente, nossa, faz um tempão que eu estou treinando isso e eu continuo dispersando, eu continuo recuando naquilo que eu precisaria mesmo estar enfrentando. Calma, né? Você está, sim, evoluindo. É que é muito vagaroso, muitas vezes a gente não percebe, mas está evoluindo. Tanto está porque, se nós não tivéssemos isso, com certeza nós estaríamos ainda mais distantes daquilo que a gente está objetivando. Né? Então, é importante, sim. Olha só. Dias haverá mais difíceis para o exercício, inclusive, ela fala. O treinamento, entretanto, se responsabilizará pelos resultados eficazes. Não lutes contra os pensamentos. Conquista-os com paciência. Tão natural se tornará a realização que, diante de qualquer desafio ou problema, serás conduzido à ideia predominante em ti, portanto, de tranquilidade, de discernimento. Tá? Então, devemos insistir em busca dessa conquista. A nossa insistência por si mesma já é um aprendizado, nós já estaremos aprimorando, embora muitas vezes de uma forma não percebida, né? Mas estará acontecendo. E quando nós menos esperarmos, nós estaremos fazendo isso naturalmente, ali nos acontecimentos de cada dia. Né? Essa meditação, essa interiorização, ela pode ser caracterizada como um exercício mesmo, no qual paramos para fazê-lo. Mas ela pode se dar também de uma forma sucinta no decorrer dos nossos dias. Basta, muitas vezes, alguns poucos segundos para eu fazer essa interiorização e logo vir com uma resposta diferentemente daquela que eu viria se eu não fizesse isso. É parar e olhar mesmo para dentro de mim, diante de cada situação que se desdobra nas nossas vidas. Alguém pegou, falou meio enviesado comigo? Façamos esses segundinhos de mergulho íntimo antes de responder. A resposta já vai vir diferente. Isso já é um aprimoramento, a gente já está tirando um proveito dessa nossa proposta de interiorizarmos.
Tá certo? A turma fala contar até 10, né? Em vez de ficar pensando nos números, vamos olhar para dentro de nós por esses 10 segundos. Com certeza, a gente vai conseguir dar respostas muito melhores aos nossos problemas, tá? E, no final, né, um processo que não prejudica, mas sim corrobora todas as demais buscas do ser, né? Como nós veremos aí na passagem da Joana, quando nos propomos a ser alguém que tem esses cuidados, não significa dizer que nós devemos nos alienar de todo o restante, que devemos esquecer o exterior e ficar buscando só o interior. Não, né? A gente tem que valorizar tudo. Tudo é importante. O nosso humano, o nosso social é importante. Nós devemos ter. Né? É isso que ela nos traz. Ó. Não se torna indispensável que haja uma alienação nesse processo. Em fuga dos compromissos que lhe cumpre atender, face às responsabilidades humanas e sociais, mas que reserve alguns espaços mentais e de tempo a fim de lograr o cometimento, tá? Não precisamos esquecer da nossa vida de agora para isso. Nós temos tempo para tudo isso. A gente pode continuar aproveitando aquilo que a vida nos proporciona. Isso é bem-vindo, isso é válido. Nós temos que usufruir das nossas vidas, né? Dos prazeres que a matéria nos proporciona, né? Sempre com equilíbrio, sempre com cuidado, das relações das pessoas que amamos, o convívio com essas pessoas que nos trazem felicidade. Nós temos que valorizar isso, continuar valorizando. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dar esse incremento na nossa vida, né? É um mais, não é uma divisão. Tudo bem? E aí a gente fecha a nossa frasezinha e engatamos essa frase aqui. O homem que busca a realização pessoal é inevitavelmente impelido à interiorização. Já vimos isso. A meditação torna-se um meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais se aguilhou. Aliás, as duas partes eu já tinha colocado. Meditação é um momento único de interiorização que pode nos auxiliar na busca do autoconhecimento tão necessário à nossa reforma íntima. Tá? Então, olha, meditação é uma parte da interiorização. Né? A interiorização é mais ampla. A meditação é mais uma das ferramentas que dispomos para interiorizarmos. E isso em busca daquilo que tudo que nós vimos, né, que pode se resumir nisso, esse autoconhecimento. E mais do que autoconhecimento, a reforma íntima. Né? Nos tornarmos de fato melhores. Mas é importante compreender para melhor praticar. E aí, Joana, ela desenvolve em toda a sua obra vários capítulos, nos trazendo inúmeras reflexões que nos auxiliam nesse processo. Né? Alguns atalhos que nos servem para encontrarmos os caminhos dentro de nós mais facilmente.
Ela nos traz isso nessa obra. E é muito enriquecedor tudo que ela nos traz. Então, eu tenho aqui, mas agora eu vou pedir para um pouquinho, cada um ler um parágrafo, pode ser? Então, lê e se quiser comentar também, eu acho que fica bacana, né? Então, nós temos essa primeira direção que ela nos dá. Quem gostaria de ler? Ninguém? Posso ler. Opa, agora apareceu um monte. Leia você, Cá. Leia você, depois eu leio o outro. A Karen deu uma, lê a próxima. Pronto. O reto pensar, o esforço para insistir no reto pensar, preenche os espaços do pensar mal ou não pensar, ambos do agrado da ociosidade e da acomodação. O reto pensar é o método único para atingir o reto atuar. Eu acho que só quando a gente para pensar, né, é que a gente realmente entende o que a gente está fazendo, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente age por impulso, né? Então, a gente vai fazendo as coisas como uma máquina mesmo. A gente não para pensar naquilo que a gente está fazendo. E a gente acaba, muitas vezes, fazendo de qualquer forma, falando de qualquer forma, né? Então, acho que nesse momento que a gente se esforce, insiste em pensar no que a gente está fazendo, automaticamente nós vamos atuar, né, de uma forma diferente, tanto na nossa vida quanto na vida de terceiros, né? Que é basicamente isso. Ótimo, ótimo. E quanto nós temos a ganhar, né, com isso? Porque em outros tempos nós poderíamos simplesmente não pensar ou pensar de forma inadequada. Eu troco esse não pensar ou pensar de forma inadequada por um bom pensar, né? Eu chamo de reto pensar. Sim. Com certeza, os frutos disso serão melhores, né? Eu terei um reto atuar. Dificilmente eu teria um reto atuar de um não pensar ou de um pensar inadequado, né? Então, interessante, né, a colocação dela. Bem bacana, né? Obrigado, Karen. Imagina. Você colocou até de uma forma diferente que eu colocaria, eu gostei muito. Quem mais? A Delma agora, Delma? Sou eu, sim. Ego e eu. O ego combate e tenta asfixiar o eu. O eu é o excelente libertador do ego. O ego deve ceder seu lugar ao eu cósmico. Bom, o ego está ligado ao egocentrismo, quando nós somos o centro de tudo. E o ego, ele combate e tenta asfixiar o eu. O eu que seria, bem da verdade, né? Libertador desse egocentrismo. O eu seria... O eu seria, bem da verdade, né? Eu me libertar do meu egocentrismo. E para que isso aconteça, eu preciso da interiorização, que é para eu descobrir, né, as armadilhas do ego, para que eu possa ceder lugar ao eu cósmico, que seria realmente a interiorização. Conhecer meus pensamentos, meus arroubos, né, aquele corcel, né, que nos impele de chegar à harmonização. Porque eu penso que a meditação é o exercício da atenção e do autoconhecimento.
Não sei se está certo. Está certo, está certo. Nós aprendemos muito com a doutrina espírita, né? Que nós devemos cada vez mais procurar transpor essa nossa condição atual de egoísmo para um altruísmo, né? Então, é sair desse egocentrismo que a Delma está falando para a gente, em busca de algo que extrapole a nós mesmos. Então, é o amor desinteressado ao próximo, é a abnegação, é a fraternidade. Isso é o eu cósmico. É o que tem a noção de que o que importa não é apenas a si mesmo, mas sim a todos. E que o meu papel é de fundamental importância para todos, né? Então, é largar cada vez mais o egoísmo em busca do altruísmo, é trabalhar em favor do todo maior. É uma consciência que extrapola o eu, ali, o ego, né? Para ser um eu que realmente está ciente daquilo que ele deve estar fazendo nesse todo maior, que é essa obra divina, de contribuir com a obra divina, né? Então, é isso mesmo. E isso a gente consegue, como a Delma falou, nesse processo de interiorização, essa conscientização de, opa, peraí, tem que ser menos eu, tem que ser mais o próximo. Só estou pensando em mim. Será que eu não tenho que pensar mais no próximo? Né? Então, isso é possível alcançar nesses processos. Esse aqui, quem que lê para a gente? Difícil esse aí comentar, né? Vamos tentar? Conquistas. Seu intelecto se volta para o utilitarismo e o seu sentimento para a sensação. Quem que tira alguma lição disso aí? Para ajudar. Acho que é mais ou menos aquilo, né? Tirar o proveito da minha intelectualidade. Todo o proveito possível dela, né? Dar um efeito prático a ela, dar uma utilidade a ela. Acho que esse é um ponto. E o sentimento para a sensação, acho que nós poderíamos estar colocando, né, que a gente tem que valorizar, né, cada vez mais esses sentimentos e procurar regá-los para que eles venham cada vez mais se desenvolver, para que eles prevaleçam dentro de nós e não apenas o desejo das sensações, né? Penso que é isso. O que vocês acham? Tá bom assim? Eu acho que sim. É isso, sim. A gente lembra aí da parábola dos talentos também, né? O servidor lá que eles pegam cada 2 talentos, outro 1, e eles retornam para o servidor da vinha e um talento dobrado e outro escondeu na terra, né? Porque é aquele que então você usa com utilidade os talentos que você tem, né? Isso. O outro usa para o lado errado, para o mal, né? Então volta e refaça a tarefa, ou seja, reencarna de novo e vamos refazer, né? Legal você lembrar da parábola. Acho que ela esclarece bem, né? Essa liçãozinha aí. Então, é isso mesmo. Quando a gente, então, se voltar para nós mesmos, procurar dar essa utilidade e procurar fazer com que esse sentimento prevaleça, né?
E esse aqui, ó, bem viver. Nossa, olha a hora já, que pena. Vamos lá, bem viver. Na paz interior, descobrirás a libertação das dores, porque lograrás vencer as paixões. Quando eu me liberto das paixões, eu me liberto das dores? Qual que é a relação disso aí? Eu não sei se está ligado ao evangelho de hoje, que diz sobre o jugo leve. Então, a libertação das dores seria, bem da verdade, eu seguir assim o jugo leve, que é a prática do amor, da caridade, vencendo as paixões que me levam ao desconforto, à destruição. E tudo isso eu só vou conseguir mesmo por meio da paz interior, que nós temos que usar a meditação como ferramenta para descobrir essa libertação, que seria assim, o encontro, né, com o eu cósmico mesmo, com o altruísmo, eu sair de mim mesma. Uhum. Interessante. Acho que é uma boa interpretação. Edu. Oi? As paixões aí poderiam ser os apegos que nós temos. De repente, nós somos muito apegados a pessoas, a coisas, e de repente, quando a gente se descobre numa paz interior em que a gente se desapega dessas paixões, no sentido de apego, a gente logra pela paz interior, né? Porque a gente não sente mais aquela aflição, aquela dor pelos apegos que nós temos. Talvez paixões nesse sentido. Uma pergunta. A maioria das nossas dores se deve às nossas paixões, né? Aos nossos apegos materiais. É isso mesmo. Tá? Quando eu paro de sobrevalorizar o material, né? Ou seja, dar uma importância maior do que em relação a qualquer outra coisa, eu me liberto das dores, né? Aquilo não me faz tanta diferença assim, ao ponto que quando eu sou muito apegado, eu sofro muito mesmo, né? Legal, é isso aí, muito bom, gostei. O que mais? Olha só, conhecimento para ação. Deixa eu ler, senão a gente não acaba. As leis que regem a natureza são constante apelo ao homem que sabe investigar e deseja progredir. Um dos métodos eficientes para o intento é conhecimento que liberta da ignorância, do medo, do egoísmo, da avareza. O passo imediato é a ação, o cumprimento dos deveres que enobrecem. Tá? Aqui, né? A gente até falou um pouquinho aí, né? Além daquele encontro pelas soluções dentro de nós, nós devemos buscar depois pelo cumprimento daquilo, né, que nós identificamos. Nós temos, acho que como um bom exemplo aí, deixa eu ver, as leis que regem a natureza são constante apelo ao homem que sabe investigar e deseja progredir. Conhecimento que liberta da ignorância, do medo, do egoísmo. E o passo imediato é a ação, o cumprimento dos deveres. A Joana, nessa passagem, ela fala até de Paulo. Ela exemplifica Paulo. Né? Que Paulo, ele se esforçou demais. Porque não era fácil para ele, né, fazer aquilo que ele estava se propondo. Ele não conseguia fazer aquilo naturalmente. Então, ele perseverou, ele se desafiou
né? Até que ele viesse superar tudo aquilo, de tal maneira que ele passou a ser realmente um verdadeiro seguidor de Jesus. Então, ele deixou de ser ele próprio para ser o Cristo que nele vivia. Né? Então, olha a transformação dele. Então, aquilo que ele encontrou dentro dele, não foi fácil ele dar luz. Ele teve dificuldade. Ele teve dificuldade, mas ele perseverou e conseguiu. Né? Que Paulo é mais do que a gente? Né? Atrevimento falar isso, né? Mas ele foi alguém que perseverou e fez acontecer. Né? Se tornou realmente um adepto de Jesus. Né? Um seguidor daquilo que tudo Jesus pregava. Arte e ciência de ajudar. E aí, hein? Alguém quer ler? Se não quiser comentar, não precisa, tá? Só ler. Eu posso ler. Vamos lá. A indiferença ante a dor do próximo é congelamento da emoção, que merece combate. A indiferença coagula as expressões da fraternidade e da solidariedade, ensejando a morte do serviço beneficente. O antídoto para este mal, que reflete o egoísmo exacerbado, é o amor. À medida que o homem cresce espiritualmente, mais se lhe desenvolvem no íntimo os sentimentos nobres. É muito bonito. É o combate à indiferença, né? A gente ser mais amoroso, mais fraterno, se importar com o nosso próximo, né? Muito legal. Bonito, né? Muito bom. É isso aí. É mais uma busca íntima aí que a gente pode fazer, né? E de maneira que consigamos praticá-lo, né? Efetivamente. Muito legal. Obrigado, Marina. E esse aqui, ó, sintonia moral. Quer que eu leia esse? Sintonia moral. Mentes especializadas mais facilmente se buscam em razão do entendimento e interesse que as dominam na mesma faixa da necessidade. Há uma inevitável atração entre personalidades de gostos e objetivos semelhantes, como repulsa em meio àqueles que transitam em faixas de valores que se opõem. Lembra quando a gente estudou a sintonia? Nós estudamos isso aí, acho que foi a Cecília que deu essa aula aí. Também é importante nós termos essa noção quando nos propomos a nossa melhoria íntima, né? Esse autoconhecimento, essa reforma íntima que nós estamos falando aí, que se dá através da interiorização. Nós estabelecemos conexões com aqueles que são afins daquilo que se passa dentro de nós. Né? Isso é importante a gente saber, sempre, né? Tá? E aquela coisa, né? Por que é importante a gente saber? Porque se eu sou dado ao ódio, à cólera, né? Eu sempre encontrarei mais motivos para viver nesse ódio, nessa cólera. Por quê? Porque eu estarei em sintonia com essas correntes. Eu estarei tendo comigo o concurso de cólera, de ódio de outros que estão nessa mesma corrente vibratória. Então, isso é muito... Só isso já dá para a gente falar um monte aqui, né? Então, é importante a gente ter essa consciência para que também, quando na nossa interiorização, a gente procure outros caminhos. Né? O significado da vida.
Olha, esse é bacana. Esse eu achei maravilhoso. Os meios da tua sobrevivência orgânica emulam-te para avançar ao encontro da finalidade da existência. O azeite sustenta a chama, porém a finalidade desta não é crepitar, mas derramar luz e aquecer. Enquanto não te empenhes realmente na busca da tua realidade espiritual, seguirás inseguro, instável, sem plena satisfação. Bonito, né? Isso aí eu achei lindo. O exemplo da chama aí eu achei maravilhoso. Então, é a gente ter noção de quais são os nossos verdadeiros objetivos, né? Que estão muito além daquilo que a gente sempre acreditou. Hoje, nós detemos um pouquinho mais de conhecimento por tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina, no Evangelho. Então, a gente tem que ter essa intenção maior, né? De contribuir com o todo maior. Porque se eu ficar só contribuindo para as coisas menores, que me atendem mais prontamente, na verdade, eu nunca conseguirei alcançar a plenitude. Né? Vai ser algo como está aí, ó, inseguro, instável, sem plena satisfação, porque eu não estou colocando minhas moedas naquilo que realmente vale a pena. Eu estou colocando minhas forças em coisas que são menores, não maiores. O meu azeite não deve sustentar apenas a chama com a finalidade, né? Como que é? O azeite sustenta a chama, porém a finalidade desta não é crepitar, não, é maior, é demandar luz e aquecer. Necessidades reais. Onde situes os teus interesses, em torno deles circularão as tuas necessidades. Onde tenhas o pensamento, ali porás emoção. Indispensável repensar as aspirações de maneira a fixar apenas aquelas que trabalham para a tua realização profunda. Repensar as nossas aspirações de maneira a fixar apenas aquelas que trabalham para a realização profunda. Isso aí acho que não tem nem muito como a gente comentar, isso é meio de cada um, né? Um trabalho de cada um. Então, repensa aí, analisa a si mesmo, em busca desta realização maior, que é a evolução, né? Que é o progresso. Ante as paixões. Ela é a alma, as paixões, né? Está falando das paixões. Ela é a alma dos desejos incontrolados, vestígio do instinto que a razão deve conduzir. Nesse estágio de primarismo, é o maior inimigo do homem, porque a selvaja e domina. Canalizada pela vontade disciplinada para objetivos elevados, transforma-se em força motriz que dá vida ao herói, resistência ao Marte, asas ao anjo, beleza ao artista e glória ao lutador. Então, as paixões, a gente tem que tomar cuidado com as paixões. Não deixar que elas nos conduzam de forma incontrolada. Não, porque senão a gente vai errar muito. A gente tem que pôr racionalidade acima de tudo. Mas elas podem, sim, vir em nosso auxílio. Né? Então, quando eu vou exercer minha profissão e faço de uma forma, além de racionalizada, apaixonada, tudo ganha um brilho diferente. Se o artista vai pintar a tela, ele tem a técnica, mas não está fazendo com paixão, ela vai ficar boa. Agora, se além da técnica coloca paixão naquilo, ela vai ficar ainda melhor. Então, vamos nos permitir essas paixões que nos alavancam, né? Aquilo que estamos raciocinando, buscando de maneira lógica, de forma racionalmente conduzida.
E esse aqui, né, para encerrar, esse é bem bonito também. Olha só, resguarda-te na paz. Não te permees com os fluidos deletérios dos enfermos psíquicos, ingratos e perniciosos que vivem contigo e te buscam perturbar. Tem-nos na conta em que se encontram e exercita paciência para com eles. Não te aflijas, faças acusações insensatas e despeitadas que outros te fazem ante a impossibilidade de alcançar-te e caminharem ao teu lado. A tua vitória não pode ser perturbada pelas insignificâncias do caminho. Não revides as agressões mentais com que investem contra ti. Permaneça em calma e amorteça o dardo que disparam, fazendo desagregar-se ao atingir o algodão da tua sensibilidade. Não reivindiques compreensão nunca. Quem alcança as alturas vê melhor e tem o dever de desculpar aqueles que ainda estão no vale em sombras. Se a gente levar isso aí para a nossa meditação, já está bom, viu, gente? Já está bom. Né? Porque quando a gente lembrar do nosso semelhante, a gente já sabe como se portar. Quando a gente lembrar de alguma palavra que nos foi direcionada, a gente já sabe como se portar. Com alguma situação que vivenciamos, a gente já sabe como se portar. Está tudo aí. Né? É muito profundo tudo isso aí. Então, é legal a gente ter também essa concepção aí para nos auxiliar em nossas meditações. E aí, para encerrar, nós temos essa mensagenzinha do Chico, né, que na verdade é do livro Voltei, é do irmão Jacó, é o seguinte: meditando diariamente, você vai conseguir conhecer a sua consciência através do autoconhecimento de autores referência ou autoexploração. Se o homem conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir a grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal que o aguilhoam as recapitulações expiatórias. Tá? Então, a gente fecha a nossa aula de hoje, o nosso curso, com o nosso querido Chico. Né? As palavras, a sua imagem, que nos traz tanta paz. Então, é isso. Estamos finalizando, então, o nosso ano. Só temos a agradecer demais a vocês pela paciência que vocês tiveram aí de estar conosco todo esse ano em um sistema que a gente sabe que muitas vezes é cansativo, né? Que é o sistema online, ainda mais que a gente já tem alguns bons anos nisso, né? É o terceiro ano que a gente está praticamente nisso aí. Então, a gente sabe o quanto é difícil, ainda mais depois de um dia de trabalho, tudo, parar e ficar sentado na frente do computador para acompanhar, né, os estudos. Então, a gente tem muito a agradecer, tá? Fica, claro, o convite para vocês não desistirem, porque está tudo só começando. O primeiro ano é a base, gente. É a base. Em tudo na vida, na faculdade que você vai fazer, no esporte que você vai praticar, na arte que você quer aprender, tudo no começo é mais, não vou falar chatinho, né? Porque acho que a doutrina não é chata nunca, mas é mais
é difícil, né? Depois se torna muito mais gostoso. Com a doutrina também se torna tudo muito mais gostoso. Vocês vão adentrar agora, no próximo ano, no estudo das leis divinas, que complementa tudo isso que nós estamos vendo, né? Porque a gente estava falando aqui de leis divinas, não estávamos? Né? Quando a gente falou da importância de olharmos para dentro de nós estamos falando delas. Então, nós vamos esmiuçar cada uma das 10 leis divinas que a espiritualidade detalhou para nós. Então, não parem, tá? Porque vocês só têm a ganhar. De modo que, quando vocês chegarem lá na frente, bem mais do que hoje, vocês vão olhar para trás e vão falar, nossa, como a doutrina me ajudou, né? Como eu estou diferente. E é isso que ela mais tem a contribuir conosco, esse poder de transformação. Né? A cada novo contato com ela, a cada novo estudo daquilo que ela nos propõe, nós nos tornamos um pouquinho melhores, de modo que, quando olhamos para trás, nós falamos, olha, estamos melhorando. Tá? Então, não parem, não. Tá certo? Tudo bem? Obrigada pela aula, viu, Edu? Nossa, muito, muito, assim, eu penso que conseguiu falar da meditação à luz do espiritismo, que nada mais é do que a busca do autoconhecimento, a busca da harmonia, né? Muito bem, parabéns, viu? Nossa, foi magnífico. Parabéns para a Joana. A Joana que merece. Eu agradeço pela oportunidade, porque foi um desafio e foi um aprendizado e tanto. Foi muito gostoso preparar. E eu estou escalado para a palestra de domingo, embora seja 1 hora só de domingo, não esse domingo próximo. E eu acho que eu vou ficar nesse tema. Eu gostei bastante. E passar para o pessoal do domingo lá também essas reflexões. Obrigado aí pela proposta aí, tá? Legal? Então é isso. Cecília, quer falar uma coisa? Sônia? Alguém falou? Obrigada, gente, pela paciência que tiveram com a gente, né? Espero que vocês agora, durante as férias, um convite, né, que fica para vocês frequentarem as nossas reuniões presenciais, né? Que nós estamos funcionando aí. Se vocês quiserem conhecer, sempre lembrando que, assim, presencialmente, né, esse recurso virtual foi muito bom para essa época que nós estamos passando, né, vivenciando por conta da Covid aí, né? Agora ela está retornando também. Minha irmã está convidada, está com Covid. A Kátia está, né? Eu fiquei casa. sabendo, Kátia. Mas está bem, né? Não? Agora eu estou melhor, mas eu fiquei mal. Ah, é? Nossa, todos os sintomas que você possa imaginar. Ah, Maria. Eu também tive Covid, viu, Kátia? Nossa. Primeiro dia é torturante, né? Nossa, hoje que eu estou melhor, desde sexta-feira. Então, gente, esse recurso, né, que a gente tem de fazer remotamente, aí fazer virtual para essas ocasiões é excelente, né? Mas como a gente estudou, né, e vimos aí, nada como as reuniões presenciais, né? Onde você pode transmitir de você mesmo e receber também. Por mais que a gente cuide do ambiente familiar da gente, né? Nem sempre sozinhos, ainda nós estamos numa fase
em que nós temos dificuldade de manter sempre um padrão vibratório bom, né? Então, para que a gente, nós estamos nesse mundo aqui, né? E a convivência é necessária justamente para isso, né? Para um ajudar o outro. Então, o ambiente da casa espírita, das casas religiosas, muito colabora, né, para o nosso equilíbrio. Então, a gente tem, nada substitui, né, a convivência e a presença lá no centro espírita. Então, assim que vocês puderem, tiverem disposição para isso, né, convido vocês a irem nas nossas reuniões públicas para conhecerem quem não conhece, né? As pessoas que já conhecem, que já frequentam, para serem mais assíduas, né? Porque isso nos beneficia, né? Então, sempre quando for possível, esperamos vocês lá na nossa casa espírita, né? Para que a gente tenha essa convivência e cada vez mais vamos nos melhorando, né? Foi um prazer ficar com vocês durante esse ano. Espero que vocês continuem. O ano que vem, essa classe continua virtual, Edu? Virtual com certeza e presencial ainda por estudar, né? A gente não sabe se vai fazer só virtual ou híbrido. Tá? Porque se for o caso aí, que nem a Karen, você não mora em Jundiaí, né, Karen? Eu moro em Jundiaí. Moro. Eu não sei quem que não mora, não tem uma da nossa classe que falou que não morava. Eu acho que talvez seja porque em algumas aulas eu falei que eu estava voltando de São Paulo, acho que deve ter dado essa confusão. Mas eu moro... Olha, eu não falo nada para você porque eu ando com uns tilt, sabe? Mas tudo bem. Então, gente, ó, até, viu? Até o ano que vem a gente dá umas sapeadas aí na classe e um abraço a todos. Obrigada a você, obrigada, Sônia. Muito agradecida. Tudo bom para vocês. Oi? Quando que as aulas retornam? No próximo ano? Em que mês? Fevereiro, Edu, é isso? Geralmente é fevereiro, mas... acho que é fevereiro. As final de equipes fevereiro, aí mandam assim. aviso A gente vai continuar com o ato. No grupo. A gente vai deixar... Sônia, está baixinho, não dá para te ouvir direito. O que é? Vai continuar com o ato, né? Eu vou continuar. Está baixo? Tá. Não, deu para ouvir. Deu para ouvir? Deve ser cabo. Porque acabou a força 2 vezes. Não deu para ouvir. A Sônia, se alguém não ouviu, ela falou que o grupo do WhatsApp continua, né? E lá a gente vai trocando informações, tá bom? Tá bom. Gente, boa noite para vocês, viu? Boa noite, obrigada pelo curso. Boa noite, valeu. E você, Marisa, já se recuperou? Já, sexta-feira estarei aí. Ai, que bom. Nossa, foi ótima, correu tudo bem. Então, tá bom.